Uma boa noite. Boa noite para você. Ela é uma apaixonada por deixar clientes felizes. E foi isso que fez com que chegasse ao topo, executiva para mudar a forma das empresas se relacionarem com seus clientes, né, Débora? Já ajudou milhares de empresas e profissionais e grandes companhias como Facebook, Amazon, Netflix, Magalu, Electrolux, entre tantas outras. E ela criou também, Dé, um instituto, o Instituto Cliente Feliz, que logo se tornou a maior referência e palestrante em experiência do cliente do Brasil. E ela está com a gente nessa noite. A gente vai aprender como é que o cliente pode ser feliz, como é que o consumidor fica mais feliz e como você, sua marca, pode absorver tudo isso. Quem está aqui com a gente? Gisele Paula. Gisele Paula. Muito boa noite, Gisele. Boa noite, Solange. Boa noite, Débora. Uma honra estar aqui com vocês hoje, essas mulheres poderosas. A gente brincou, né? Trio de três, a gente está conversando, né? Gisele, é isso aí. Vamos começar, lindona, falando dessa questão, né, que ainda se fala bastante, que é da pandemia. Graças a Deus, o Brasil aí está com números bem esperançosos, estamos saindo dessa situação, só que vem o rescaldo de tudo. Muita gente fechou a empresa, muita gente perdeu o negócio, muita gente perdeu o próprio cliente. Como é que a gente adequa uma nova vida? Como é que retoma o cliente de volta e mantém esse cliente feliz? Solange, perfeito. A pandemia, ela acelerou um processo de transformação dentro das empresas, não só digital, mas para esse olhar para o cliente. Porque muitas empresas, como você bem falou, começaram a perder seus próprios clientes. Então, foi o momento das empresas começarem a repensar como reter seus clientes e como conquistar novos clientes de uma maneira mais duradoura. O primeiro passo para quem quer retomar, né, fazer essa retomada com o mercado, com vendas e com a sua própria carteira de clientes, é começar a olhar para quem ficou, né? Quem são os clientes que ficaram? Primeiro, agradecer a esses clientes, né? Se você tem uma base ainda de clientes fiéis à sua marca, agradeça. E é difícil hoje, né, gente, a gente receber um e-mail, uma mensagem de uma empresa só agradecendo. Normalmente vem um agradecimento ou um parabéns com voucher de desconto, compre isso, compre aquilo. E essas mensagens genuínas, elas nos conectam, né? E aí o cliente fala, poxa, que legal, essa empresa está reconhecendo que eu sou cliente dela. Ela recebe um voto de confiança, né? Então, o primeiro passo é se conectar, né? Fortalecer mais essa relação com os clientes que ficaram. E o próximo passo é começar a entender quem é o cliente que eu devo buscar no mercado. Qual é o cliente ideal para a minha marca neste momento? Os consumidores mudaram, a sociedade, né, o mundo de modo geral após uma pandemia, né, dessa magnitude, mudou. E a gente precisa reposicionar muitas vezes até o direcionamento dos nossos produtos. Gisele, outro aspecto também da pandemia é que muita mão de obra que está sendo contratada agora no pós-pandemia está sendo contratada com baixos salários por conta do que o empresário sentiu nessa pandemia. E como é que fica essa relação de treinamento, de capacitação dessa mão de obra, de incentivo dessa mão de obra, que é o cartão de visita quando o consumidor chega no estabelecimento para que tenha esse envolvimento e essa ligação com o cliente? Ô Débora, treinamento no Brasil, ele precisa passar a ser cultural dentro das companhias. É muito comum a gente chegar dentro de uma empresa e a empresa falar assim, não, treinamento a gente vai deixar para depois, porque a gente está sem tempo de treinar as pessoas. E é um grande erro, porque o treinamento é o melhor investimento que a gente faz no colaborador, porque é ele que liga tudo que a empresa tem para oferecer para o cliente ao cliente de fato, porque se esse treinamento não for passado para quem está lá na ponta, de nada adianta tudo que a gente construiu dentro da empresa. Então essas pessoas, né, que são contratadas de forma imediata dentro das companhias para essa virada de ano, nessas vendas de final de ano, é importante que elas sejam treinadas com antecedência. Muitas empresas hoje elas deixam banco reserva, né, de pessoas treinadas no mercado para quando elas precisarem, elas estão prontas para serem contratadas e treinadas. Mas vamos pensar na hipótese de que uma empresa não conseguiu fazer nada disso, né? Não conseguiu treinar antes, não dá para treinar agora. O que ela tem que fazer? Primeira coisa, ter muito claro o alinhamento cultural entre o que a empresa deseja
oferecer para o cliente e essa pessoa que está chegando. Então, essa pessoa, você vai lidar com o público, por exemplo, ela tem que ser uma pessoa empática, ela tem que ser uma pessoa generosa, ela tem que ter esse gosto por lidar com o público. Quantas vezes a gente é mal atendido porque você olha nitidamente para a pessoa e você tem certeza que ela está odiando estar ali. Então, é olhar esse perfil, pessoas certas nos lugares certos. Se a pessoa gosta realmente de fazer aquilo, já é um primeiro passo. Proatividade, né? O jeito dela de lidar com as pessoas, tudo isso você consegue avaliar antes de fazer essa contratação. E aí, fazendo a contratação, se possível, ter uma trilha de aprendizagem para essas pessoas, principalmente de soft skill. A gente acaba gastando mais tempo treinando as pessoas com o técnico e elas falham com o cliente, não é no técnico, né? É na relação, é no sorriso, é na cordialidade, na gentileza. Então, isso é tão importante quanto o técnico também. E a gente vai aprender bastante ainda durante o programa e eu quero que você já pense, Gisele, a pergunta que eu vou deixar no ar para você, que eu tenho certeza que muitos empresários e marcas também vão ficar pensando. Eu, por exemplo, tenho o ranço de uma marca, porque eu tive muito perrengue, vamos dizer assim, com essa marca. Em quanto tempo eu posso tirar esse ranço da marca? Demora bastante? A gente vai aprender daqui a pouquinho, né, Zé? E o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, aprendendo tudo sobre clientes felizes, com Gisele Paula, ela que é fundadora do Instituto Cliente Feliz e também cofundadora do Reclame Aqui, Débora. E eu quero perguntar para a Gisele justamente do Reclame Aqui. Quando se iniciou esse projeto, você imaginou que ia virar o que virou, essa potência, e até hoje todo mundo procura e tem resultado no Reclame Aqui? Ô Débora, olha, o Reclame Aqui é um projeto muito especial, né? Ele nasceu, hoje eu não estou mais na operação do Reclame Aqui, mas ele nasceu de uma ideia do fundador Maurício Vargas, que infelizmente ele não está mais conosco, mas ele perdeu um voo e aí ele resolveu fazer um site para manifestar para os amigos dele aquele problema que ele tinha tido com uma companhia aérea. E aí ele fez um site, ele já trabalhava, né, fazendo o site na ocasião e fez esse site. Colocou na internet. E aí foi muito interessante porque eu era executiva de marketing numa empresa e aí eu recebi as primeiras reclamações do Reclame Aqui. E aí eu falei assim, mas o que é isso? O que é esse site? E ele era um projeto, né? Não era uma companhia, era um projeto que ele tinha acabado de lançar e já tinha gente usando, né? Então tinha uma demanda represada ali. E aí a gente se conectou e eu me apaixonei pela ideia, né, de ajudar pessoas e foi quando eu e o Maurício a gente começou em São Paulo, né, a bater na porta das empresas. Quando nós começamos a bater na porta das empresas, para a gente foi muito difícil porque as companhias não entendiam o propósito do Reclame Aqui. Então a gente pensou assim, bom, isso daqui vai ser um mural de lamentações, né, onde as pessoas possam desabafar e ali, né, compartilhar com outros consumidores, porque as marcas realmente não estão nem aí, né? Mas foi muito diferente disso, as marcas começaram aos poucos dar um pouquinho de atenção para o que a gente falava. Para vocês terem ideia, Solange, Débora, o primeiro evento que nós fizemos, né, para tentar catequizar as empresas, isso há mais de 10 anos atrás, só foram advogados das marcas. Todos assim, com muitas pedras nas mãos, né? Tentando fazer com que aquilo sumisse da vida deles. Mas quem impulsionou mesmo o Reclame Aqui foram os consumidores. Eles passaram a usar e acreditar que aquele lugar era o lugar de voz deles. E, de fato, aquilo foi fazendo uma transformação. Hoje o Reclame Aqui ele é um dos sites mais acessados, né, pelos consumidores, não só para fazer reclamação, mas também para poder pesquisar a reputação das marcas. Então é muito comum antes do consumidor comprar, ele vai lá e pesquisa. Exatamente. E foi através do Reclame Aqui, eu comentei no bloco anterior que eu peguei ranço, né, uma palavra meio carinhosinha assim, ranço de uma marca, de uma montadora de automóvel, porque eu comentei com você, né? Em um ano
o carro entrou, um carro zero, 38 vezes na revisão e a marca não quis trocar o carro. Ou seja, ficou marcado para mim, uma excelente marca, uma montadora incrível, mas para mim ficou marcado como negativo. Em quanto tempo eu e outros consumidores que tiveram experiências negativas com outros produtos, em quanto tempo a gente pode perder essa imagem, Gi? Olha, Solange, existe uma estatística que fala o seguinte, que para a gente apagar da memória de um cliente uma experiência ruim, a gente precisaria repor essa experiência ruim com 12 novas experiências positivas daquela marca. Então, a gente pode considerar que é praticamente impossível a gente repor uma experiência ruim. O que acontece, esse mesmo estudo traz esse comportamento, um cliente como você que passou por uma situação, uma experiência negativa de má solução por parte da empresa, veja bem, né? Má solução, porque se você tivesse tido uma solução legal, você estaria talvez com menos ranço, vamos dizer assim, com a marca, né? Então, se a marca tem dificuldade para resolver, alto esforço do cliente para resolver o problema, ele não quer mais saber daquela empresa. Ele vê a propaganda na televisão e a propaganda gera repulsa nele, né? Ele não quer, não faz mais efeito nenhum qualquer atividade de marketing que a empresa faça se o cliente tiver sido mal atendido. Então, eu costumo dizer o seguinte, uma empresa é tão boa quanto o último atendimento prestado. Exatamente. Gisele, recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo de um casal que estava esperando no aeroporto por horas o voo. Aí o homem ficou nervoso, bateu boca com o atendente, enfim. Eles estavam ali no direito deles da reclamação, mas perderam a razão. Então eu queria saber com você qual é o limite, como que a gente tem que fazer reclamação do jeito certo e se a gente tem que reclamar de tudo, desde o voo que atrasa, desde o carro que deu problema, até pequenos detalhes do dia a dia no atendimento de uma loja, de um estabelecimento. Ótimo, ótimo. Olha, eu sempre digo que o consumidor ele tem um papel cidadão em relação às empresas. Então, se algo não foi legal, fala para a empresa. Por mais que ela não dê ouvidos, por mais que ela não está nem aí, né, com o seu feedback, pelo menos você fez o seu papel social de avisar aquela empresa que ela está fazendo errado e que pode correr o risco dela ter problemas na frente se ela não consertar aquilo que as pessoas que está incomodando as pessoas, os clientes dela. Esse caso especificamente que aconteceu ali no aeroporto foi muito interessante a gente olhar do ponto de vista comportamental, porque eu sempre falo e comento isso no livro que eu acabei de lançar, que a raiva, né, do consumidor, ela não começa já lá em cima, né, no seu pico de nervosismo, de ira. Ela começa com uma frustração. Existe um psicólogo americano, né, que ele estudou os níveis de emoção de cada sentimento que a gente tem. No da raiva, começa com uma frustração, começa com um incômodo. Então, quando um cliente, né, pergunta alguma coisa e alguém torce o nariz ou não responde, ou não dá a mínima, ou responde com ironia, por exemplo, isso gera um incômodo. Se esse incômodo não é tratado, isso pode ir tomando uma proporção maior até que chega no momento da ira. E a ira é quando o cliente explode e faz aquilo que a gente viu que viralizou. Obviamente, não é justificativa, nada apoia um tipo de violência, né, a qualquer pessoa. E aí entra o ponto, Débora, que você trouxe. Como que a gente deve se posicionar quando a gente tem um problema com uma empresa? A gente não pode passar do limite, do respeito, né, da educação, porque por mais nervoso que você está com a empresa, aquela pessoa que está na sua frente não é a culpada, né? Então não é ela que tem que receber toda a sua agressividade em relação à empresa. Então, quando a gente passa do ponto, a gente pode, inclusive, com o cliente, perder a razão. Muito obrigada, Gisele. A gente vai dar seguimento no próximo bloco. Vamos para uma pausa no Band Entrevista e voltamos rapidinho. O Band Entrevista desta noite quer fazer o seu cliente feliz. Por isso, a gente está recebendo Gisele Paula, fundadora do Instituto Cliente Feliz e cofundadora
do Reclame Aqui. Ela impulsiona empresas a se tornarem amadas por seu cliente e é autora do livro Cliente Feliz dá Lucro. E é isso que nós vamos mostrar agora, viu, Gisele? Cliente feliz dá lucro. E o cliente não feliz dá dor de cabeça? O cliente feliz não compra, né, nem recomenda. Ao passo que o cliente feliz, ele compra mais, ele recomenda mais e ele não cancela. Mais cedo, né, me perguntaram assim, o que é que então deixa o cliente irritado, né, e faz com que ele fique infeliz com a marca? E uma das coisas que mais deixa o cliente infeliz com uma marca é o esforço. Foi o que aconteceu exatamente com você, Solange. Quando a gente tem um esforço muito alto para resolver um problema, a gente passa a odiar aquela marca. Sim. Então, a questão não é não ter problemas. A gente não precisa ser perfeito com o cliente. Empresas são feitas por pessoas e pessoas falham. Só que quando a gente falhar, o mais importante é a gente ser transparente, corrigir rapidamente, resolver rápido e pedir desculpas para os clientes. Eu já vi N histórias, né, de marcas que conseguiram dar a volta por cima numa crise com o cliente quando reconheceu e pediu desculpas. Então, quando a gente consegue reduzir esse esforço do cliente para resolver um problema, acionar a empresa, a gente já está deixando ele mais feliz, porque a gente está reduzindo o tempo. E quando a gente reduz o tempo das pessoas, a gente está dando um baita presente para elas, né? Gisele, a gente vê no dia a dia que, até pelo que você explica para a gente, falta muito ainda para muitas empresas no Brasil fazerem os seus clientes felizes. E com as redes sociais, hoje em dia o cliente está ligado diretamente com a empresa e a gente vê muita reclamação em rede social. Você acha que a rede social pode ajudar a dar uma resposta mais rápida e até na prevenção de casos que viram aí experiências negativas de cliente com as empresas? Pode, e pode ser uma ferramenta poderosa também, Débora, de encantamento. Porque se eu coleto oportunidades de encantar o meu cliente nas mídias sociais, eu posso fazer isso viralizar ao meu favor, a favor da marca. E ainda fazendo bem, né? Deixando o cliente feliz. Tem um caso que viralizou há pouco tempo, né? De uma cliente que perdeu o filho para Covid. Ela pediu um frasco de perfume para uma empresa fabricante. E aí eles foram lá, fizeram o frasco personalizado para ela. O que aconteceu? Aquilo viralizou, comoveu todo mundo na internet. Então, da mesma forma que a gente pode evitar uma crise pelas mídias sociais, a gente pode promover um encantamento. Para isso, a gente tem que ter um processo. Eu costumo dizer que encantar clientes exige processo e procedimento. Então, não é lógico, né? O acolhimento, a gentileza, tudo isso faz parte. Mas para você garantir que isso aconteça mesmo, precisa ter um procedimento. Então, qual deve ser esse procedimento? Tem um sistema onde você monitora tudo que está sendo falado nas mídias sociais. Hoje tem um monte de ferramentas, da mais barata a mais cara, vamos dizer assim. O que você tem ali uma série de recursos. Dá, por exemplo, para a gente fazer tagueamento de cliente por emergência. Então, um cliente que fala, por exemplo, vou ao Reclame Aqui, vou ao Procon, sim, eu posso sinalizar isso e isso vai para uma fila de emergência. Então, tudo isso a gente consegue fazer com ferramenta, processo, treinando essas pessoas. E a mídia social é o canal mais rápido para a gente ter o termômetro, né, de como está o humor do nosso cliente. Agora, Gisele, conta para mim, qual é a importância do CEO da empresa, né, da marca da empresa, participar também do dia a dia no recebimento do consumidor? Vou citar, por exemplo, que me vem à cabeça. Comandante Rolim, né, que recebia os passageiros na porta das aeronaves de vez em quando. Vamos citar a Luísa Trajano também, que ela mesma resolvendo problemas do consumidor, da Magazine Luiza, ou seja, existem centenas de pessoas por trás da marca, mas essas pessoas como proprietárias da marca, elas à frente da solução dos problemas. Isso traz uma empatia, uma confiança maior ao consumidor? Traz uma empatia e uma confiança maior, e mais que isso, a presença da alta liderança da empresa, né, o fundador ou a presidência,
nessa exposição relacionada ao cliente gera uma reputação ainda maior para a empresa. Tem um estudo feito por um Instituto de Reputação nos Estados Unidos, que diz que a reputação de uma marca pode ser impactada em até 49% pela fala e posicionamento do seu CEO. Então, a postura do CEO, a forma como ele vê e fala isso publicamente em relação aos seus clientes, tudo contribui para a gente ter mais confiança naquela marca. Vou dizer para vocês um caso que aconteceu fresco, esses dias atrás no LinkedIn. Uma cliente fez uma reclamação para uma marca e fez um post público no perfil dela. O presidente da empresa foi lá e respondeu o comentário dela no LinkedIn, pedindo desculpas, falando que aquilo não era a postura da empresa e que aquilo ia ser resolvido. Gente, tinha mais curtidas no comentário dele do que no post dela. Ou seja, né, as pessoas ali parabenizando, parabéns, CEOs como você não existe no Brasil. Então existe sim, e as marcas têm uma oportunidade enorme, né, de se conectar mais com seus clientes através da voz do seu fundador ou do seu presidente, do seu CEO. E com as redes sociais, né, Gisele, hoje a gente sabe quem são os CEOs, né? A gente consegue identificar quem são, né? A gente lembra Mark Zuckerberg, Facebook, Luiza Trajano, Magazine Luiza. Antigamente, numa versão de mundo analógico, a gente não tinha essa ligação tão forte, né? Muito obrigada pela sua participação no Band Entrevista de hoje. Obrigada, viu, Gisele? Uma boa noite para você, minha linda. Obrigada, foi uma honra estar aqui com você, Solange, Débora, e eu agradeço muito pela oportunidade. Uma boa noite para vocês. Eu queria que você mostrasse a capa do livro, porque é tão linda, só para a gente terminar com essa imagem linda aí do cliente feliz da Lucro. Filho, viu, gente? Cliente feliz da Lucro. Gisele Paula, muito obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Zé. E o Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com um encontro marcado com você aos sábados, às 6:50 da noite, né, Sol? Exatamente, a gente está sempre esperando você de casa. Beijos, ótimo final de semana. Tchau, tchau.